Vamos lá, então? Boa noite. Domingo, frio, né? Começando. E aqui estamos mais uma vez para escutar algumas coisas, conversar outras, trocar energias, trocar informações e, às vezes, trocar algo que nós não sabemos o que é. Muitas vezes a gente acaba trocando com as pessoas coisas que nós não sabemos. Porque quando nós olhamos para alguém, quando nós temos o contato com alguém, a gente coloca o olhar nessa pessoa. A gente coloca a mão, a gente coloca o sentimento. E muitas vezes o olhar e a mão e o sentimento que a gente coloca ao ter contato com outra pessoa, nos faz sentir-se mal, sentir-se bem, sentir-se com medo, triste, feliz. Haja vista todas as pessoas que vocês encontram nas ruas, ou nas famílias, ou nos lugares onde trabalham, e vocês têm uma boa impressão delas. E outras que você, às vezes, não tem uma boa impressão. Mas que quando você chega perto delas, você conversa com elas e muda completamente aquela pré-ideia que você tinha. Se nós trocamos isso, se nós recebemos isso, se a gente passa isso para os outros, nós recebemos também. E às vezes as pessoas que nos olham também têm essa mesma impressão. Muitas vezes, inconscientemente, a gente não sabe. Mas a gente não faz força nenhuma para que essa pessoa tenha uma outra ideia de quem somos nós. E muitas vezes você não está num dia bom. E a pessoa chega e encontra com você naquele dia que você não está bom, que nada está acontecendo conforme você imagina que seja bom. E essa pessoa se depara com você e você, sei lá, fala alguma palavra que a desagrada. Será que essa primeira impressão, que dizem que é a que fica, é a que tem que ficar? Será que essa primeira impressão que nós temos das pessoas e que as pessoas têm de nós, é isso que a gente deve levar para nossas vidas e para os nossos lares, por exemplo? Talvez não. E inconscientemente a gente o faz. Porém, o tema dessa conversa é vida consciente. E nela nós temos todos os domingos uma oportunidade de termos algo e uma ideia diferente. E toda vez que eu venho aqui conversar com vocês, eu pesquiso um pouco e leio um pouco e aprendo muito mais do que eu podia imaginar. Porque estando aqui, sempre repito isso, não me credencia a ter mais informação, evolução que ninguém. Eu apenas pesquisei um tema e estou conversando com vocês sobre eles. Longe, muito longe, eu não sou um palestrante espírita, não sou, ainda sou aspirante a espírita, falta muito para eu chegar lá, mas toda vez que a gente vem aqui, a gente aprende algo. Eu aprendo e faço toda vez, quando eu chego aqui, uma oração pedindo para que essas palavras que são ditas através de mim aqui cheguem a vocês e que vocês, ou o pessoal de casa, possam absorver, nem que seja uma ou duas palavras dela. Então, com essa ideia, com esse propósito, a gente se reúne em nome de Cristo aqui, nesta casa hoje. Quem se sentir à vontade pode fechar os olhos, para que a gente, através dessa pequena oração, a gente entre numa mesma vibração e numa mesma história com Cristo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja.
livrai-nos do mal, que assim seja. Poderia ser completado um pouquinho, longe de querer completar a oração, mas se a gente pudesse observar por outro prisma, a gente poderia livrar-nos do mal e encaminhar-nos para o bem. Se a gente conseguisse conscientemente entender o caminho que a gente segue, e hoje a gente vai falar um pouquinho depois sobre a reencarnação, e se a gente conseguisse colocar dentro de nós um propósito sério de fazer o bem, ou de pelo menos não fazer o mal, a gente conseguiria todos os dias um passinho para frente em relação a uma evolução, a uma compreensão. E quando a gente fala compreensão, a gente entra no ponto de vista. O ponto de vista das pessoas são completamente diferentes. Se tivesse um pequeno acidente aqui, onde um carro colidiu com outro, mas sem nada aqui, e se tivessem 4 pessoas observando esse acidente, e se você perguntasse para as 4 pessoas o que aconteceu, inclusive para os próprios motoristas, todos eles teriam uma versão. Porque todos eles têm um ponto de vista. Eu estando aqui, eu tenho um ponto de vista. Eu estou nesse ponto e estou observando vocês. Vocês estando aí, têm um ponto de vista observando a mim. Qual é o seu ponto de vista? O que você tem como seu ponto de vista? A sua verdade? Pode ser. Mas a sua verdade termina quando você passa para o ponto de vista do outro. Quando você enxerga as coisas do outro lado, quando você consegue enxergar as coisas do lado de quem estava com outra versão do mesmo fato, você acaba entendendo que talvez, inclusive, ele estivesse mais certo que você. Ou completamente enganado. Mas daquele ponto de vista, você não teria como saber se estava certo ou não. E quando você chega lá e fala, não, essa pessoa está completamente errada no que ela enxerga, no que ela fala, no que ela faz. Mas quando você se coloca do ponto de vista dela, quando você troca de posição, e você enxerga o que ela enxerga, talvez a sua ideia seja a mesma ou até mais forte do que a dela em relação ao que ela estava dizendo antes. Não é fácil a gente se colocar no ponto de vista dos outros, principalmente em não julgar. Eu acho que estou falando sempre, falo por mim aqui, acho que o julgamento é a primeira coisa, assim, a indulgência. Toda vez que eu abro o Evangelho para fazer algum tipo de leitura, só agora em 6 vezes deve ter caído umas 100 vezes indulgência para mim lá, quando você abre do nada, assim. Talvez seja isso que eu tenha que mudar. Talvez entender que o ponto de vista do outro, talvez entender que a forma com que o outro se expressa, a aparência do outro, não influencia em nada. Porque o outro, tem um outro ponto de vista. E talvez se a gente conseguisse colocar no ponto de vista da outra pessoa, desculpa, a gente consiga entender o mundo de uma outra forma. Mas há uma diferença bem grande entre entender e compreender. Se você compreende que o outro tem um ponto de vista diferente do seu, e que você compreende isso, você não precisa entender. Não há necessidade de entendimento quando você compreende. Porém, se você precisar, e mesmo assim não estiver convencido daquilo, você sim procure entender. Isso vai nos fazer, ou vai nos tirar de muitos momentos ruins, porque nós temos muitas divergências com tudo e com todos. E é normal, somos humanos e temos ideias. Porém, a sua ideia, o seu ponto de vista, não necessariamente deve sobrepor a ideia e o ponto de vista do próximo. Ele pode ser diferente, desde que você tenha
a compreensão de que o dele é diferente. E mesmo que as outras pessoas não te compreendam, se você conseguir, se nós, conseguimos compreender as pessoas pelas diferenças, talvez muitos dos conflitos que a gente tem no dia a dia sejam minimizados. Porque você vai passar por um ponto onde, não, ele falou isso aqui, está fazendo isso, ou, é como ele quer. Ok. Faça. Viva como você deve viver, porque eu compreendo que a sua verdade é diferente da minha. O seu ponto de vista em relação àquele acidentezinho ali, que um carro raspou o outro, é outro. E quando chegar a polícia, ou o seguro, ou quem quer que seja, todos vão defender o seu próprio ponto de vista. Eu não estava errado, ele que virou na minha frente. Eu não estava errado, foi ele que virou na minha frente. Todo mundo vai falar isso. E aí vem uma câmera, por exemplo, com outro ponto de vista de cima, e que vai revelar a verdade. Um ponto de vista de cima, que não tem parcialidade, que simplesmente observa e coloca a verdade, independentemente do que seja. Independentemente se você, ao seu ponto de vista, tenha visto outra coisa completamente diferente, vai chegar uma hora que nós vamos nos deparar com uma câmera que vai mostrar tudo o que nós não vimos. Que vai mostrar tudo aquilo que nós não vimos, muitas vezes porque fechamos os nossos olhos, e outras vezes porque o nosso ponto de vista era aquele. E quando a gente chegar lá e se deparar com todas as imagens que essa câmera vai mostrar para nós na telinha lá, aí você... Não, eu não fiz isso. Era eu mesmo? Era. Nossa, que horrível que eu estava usando. Era eu e você mesmo. Meu Deus, meu cabelo era daquele jeito. Nossa. Você mesmo lá, ao olhar as imagens de tudo aquilo que foi feito aqui, de todos os pontos de vista que você teve aqui, você vai ter a oportunidade de observar isso com o olho de alguém que não estará lá para te julgar. Você vai se julgar. Você mesmo vai se arrepender ou vai se orgulhar das coisas que foram feitas por você mesmo. Não necessariamente a gente só vai olhar lá e vai ver coisas ruins. A gente vai olhar coisas muito boas. E que a gente fez. E que a gente pode se orgulhar disso. E aí, quando isso acontecer, a gente tiver essa compreensão de tudo o que nós fizemos, lá por essa câmera, a gente vai olhar e falar, meu Deus, eu tinha uma lista de 15 coisas para fazer, eu só fiz 2. E uma que era para eu fazer, eu fiz completamente ao contrário. E agora? O que eu faço? Falta tudo isso aqui para eu fazer. Aí, aquele cara que está atrás da câmera, ele vai olhar para você por trás dela, assim, da telinha, e falar, vou te dar mais uma chance. Eu vou dar mais uma chance para você fazer as coisas que precisa ser feito. Respeitar o ponto de vista dos outros. Fazer a caridade. Ajudar aquela pessoa que vai vir ao seu lado para que você possa ajudá-la. Mas eu quero que você passe um tempo aqui, observando essas imagens nessa câmera, para que você possa, quando voltar, ter um ponto de vista diferente. E aí a gente retorna para cá. Quando a gente retorna para cá, o que acontece? Você me lembra das imagens que você viu na câmera, pouco vai lembrar das coisas
que você veio fazer aqui, vai fazer coisas de novo, e vai de novo vai para lá. E o dono da câmera não vai te julgar. Você vai se julgar de novo. Você mesmo vai falar, o que eu não fiz, o que eu fiz. E mais uma vez ele vai pôr a cabeça para o lado assim da tela. Vou te dar mais uma chance. E essa chance, à luz do Espiritismo, chama-se reencarnação. O Espiritismo tem como pedra fundamental a reencarnação, para que nós possamos, através dela, aprender e evoluir, para que um dia nós não precisemos mais reencarnar. E cada encarnação, e aí a gente vai falar encarnação, o que é? Entrar na carne. E desencarnação, sair da carne. A alma, o espírito é o mesmo. Mas o envoltório físico, que é esse corpo que nós temos, é diferente. Cada encarnação você vem, talvez, até às vezes vem no mesmo país ou não, mas cada encarnação você traz consigo a impressão do espírito, não a impressão do corpo. Porque a impressão do corpo muitas vezes vem da própria genética, ao qual você está inserido ao nascer. Então o Espiritismo ele tem duas linhas, a linha filosófica, a linha da ciência e a linha da religião. Porém, longe de ser religião, é uma filosofia, é uma doutrina, ao qual nenhuma ciência conseguiu não comprovar, ao contrário. E ela usa a própria ciência para ser discreta. Porque Deus é discreto. Porque Deus faz as coisas nas nossas vidas de forma discreta. Essa é a magia dele. Então, quando a gente imagina essa situação, essa bondade de Deus ao dar-nos uma chance de voltarmos para cá e fazermos aquilo que precisamos fazer, a gente imagina uma religião que é uma forma de religar. Deus dá a oportunidade de que nós nos religuemos ao corpo para que aqui possamos fazer algo diferente. E a religião em si, independentemente de qual seja, foi um fruto da invenção do homem. Porque Jesus Cristo trouxe apenas uma fonte, o amor. Ele não trouxe nenhum tipo de forma de se ligar a ele. A única forma de se ligar a ele é através da caridade do amor. Respeitando todas as formas de religião que o homem usa para si. A religião do Cristo foi o amor. Se você quer se religar a ele, não precisa de nada. Apenas o amor. E ele trouxe algumas coisas. E algumas mensagens foram sendo dadas ao longo dos anos para todos nós. E a gente foi tendo contato com esse tipo de mensagem ao longo do tempo. E toda vez que a gente vem para cá, a gente carrega conosco a bagagem espiritual que nós temos, que vem de muitas encarnações. É difícil saber quantas cada um teve. Às vezes tem pessoas que tiveram lá, um exemplo numérico apenas, 30 encarnações, e você teve 180 e ele já fez em 30 o que você não fez em 180. E aí você se depara com esse tipo de pessoa e fala, mas como? Como é? E ele, ao encarnarmos aqui, ele dá aquela chance ali para a gente reencarnar, ele dá mais uma coisa para a gente colocar no bolso antes de nascer. Coloca no seu bolsinho esse guarda-chuvinha, porque vai chover. Você coloca o guarda-chuvinha, quando abre, tem uma palavra escrita que é o livre-arbítrio. E aí nos dá a chance de encarnar e nos dá o livre-arbítrio. Ó, chance, se você quiser. Tá? Pode ir, faça o que você bem quiser fazer. A lista está aqui. Você combinou comigo essa lista aqui.
leva no bolso e você faz o que você quiser fazer. Se quiser fazer ali ao contrário, fazer, fica à vontade. Porém, quando você vier para cá novamente, quando você desencarnar, você vai se deparar com todas aquelas imagens de tudo aquilo que não foi feito. Ou que foi. Ou que você fez de errado. Ou que você fez de certo. E mais uma vez você vai ter a chance de encarnar. Então a reencarnação é a chance que Deus nos dá para fazer aquilo que a gente veio fazer. Para consertar aquilo que nós viemos consertar em nós mesmos. E consequentemente no mundo. Só que vai chegar uma hora, colocando um paralelo a uma escola, chega uma hora que você não pode repetir de ano diversas vezes a mesma hora. Vai chegar uma hora que a escola vai falar, olha, não dá mais. Procure outra escola, porque nós, como escola, não fomos capazes de fazer com que você pudesse aprender. Então esse aluno sai dali e vai procurar uma outra escola. Por quê? Porque inclusive as escolas evoluem. E a Terra, como sendo uma escola, está em evolução constante. Porque nós, como os alunos que aqui estamos, aprendemos de uma forma mais rápida, compreendemos de uma forma mais rápida, às vezes, mas a gente está nessa escola e vai chegar uma hora que a gente vai passar por uma outra escola. A gente vai se formar, pegar o diplominha e passar para o mundo de provas e ações, que é o mundo que nós vivemos hoje, para o mundo de reconfiguração. Para um outro estágio de mundo. E lá, essa escola vai ser reformada do zero. E a gente vai errar também. Vai repetir de ano também. Mas a gente não vai repetir de ano e passar fome. A gente não vai repetir de ano e ver as atrocidades que a gente vê hoje. A gente não vai passar frio. Porque um dos irmãos que aprenderam toda a lição durante esse mundo de provas e expiações, quando chegarmos lá no mundo de regeneração, ele vai falar, não, como você está passando fome? Não, isso não pode. Está aqui comigo. Como você está passando frio? Toma, está aqui. Isso vai mais acontecer. Algumas outras coisas vão acontecer. Só que, se nós formos os alunos que não conseguimos, através de todos os tempos, não passar de ano, a gente vai ter que sair dessa escola e talvez recomeçar numa escola muito primária, muito primitiva, tudo de novo. Então, a gente está tendo a chance, mesmo repetindo diversas vezes, de conseguir o diploma. E, além de nós que estamos aqui na escola, nesse momento, sentadinhos ali, olhando a professora ou o professor falar alguma coisa para nós, tem mais 10 milhões de alunos, 10 bilhões, né, de alunos na fila da reencarnação, querendo aquela vaga que nós estamos tendo agora aqui na escola da vida. Louquinho, para ter uma vaga para entrar. E a gente está aqui na escola e falta na aula. A gente está aqui na escola e não liga para aquilo que o professor Jesus nos deu, para as lições dele. Eu estou falando aqui em primeira pessoa. Né? Confesso que quantas vezes não fui à aula. Quantas vezes deixei de fazer a lição que me deu? Quantas? Mais inúmeras. Porém, ao ter uma vida consciente, ao tomar consciência disso que a gente está tomando consciência agora, a gente começa em nós mesmos, às vezes de forma subconsciencial ainda, entendemos que a gente precisa, vamos para a escola, vamos acordar, está frio, mas vamos lá. A professora não me agrada, mas eu vou lá. Aquele irmão que está do meu lado não me agrada, mas eu tenho que compreender de uma outra forma.
Eu tenho que aprender algumas lições, mesmo que elas não sejam agradáveis para mim agora. Porque aquilo que eu já sei, eu não preciso aprender de novo. Então nós viemos para cá para aprender e fazer aquilo que a gente não sabe. A gente já sabe. A gente vai passar por cima. E a gente traz isso, a cada encarnação, a gente traz essas informações. Muitas vezes a gente as usa de forma inconsciente. Mas a gente usa também de forma inconsciente o mal que nós fizemos, o bem que nós fizemos, o amor que nós demos e que não demos, o que recebemos e o que não recebemos. A gente traz isso impresso no nosso espírito. E quando a gente encarna, é isso que vem. O corpo, o que importa. Se é bonito, se é feio, se é alto, se é magro, se não é, se é azul, se é amarelo, não importa. O que importa é que as pessoas e esse espírito coloca no olhar dele a impressão de como ele é. E quando você olha no olho de alguém, você percebe certas coisas. Só que você percebe certas coisas do seu ponto de vista. Então, ao olhar no olho de um irmão, ao qual você talvez não o compreenda, não o julgue. Talvez seja a primeira lição. Talvez, estou falando aqui de novo, como testemunho, talvez seja a primeira lição que eu tenha que aprender. Talvez eu tenha que voltar lá e aprender a escrever, não julgueis, 200 vezes na lousa lá. São várias outras lições que a gente vai tendo ao longo da vida. E espero que, com essas palavras, a gente consiga ter um mínimo, né, de pensamento, que a gente consiga, através de tudo que a gente vai vivendo, que a gente consiga caminhar rumo a esta evolução e aproveitar essa reencarnação que Deus nos deu por amor e com amor. Tudo bem? Então, por isso, por hoje é só. Muito obrigado por vocês terem vindo. Vamos para o passe? Antes os avisos paroquiais. Lá tem alimentos, né? A gente está arrecadando alimento ali. Para quem vir para casa sempre tiver essa disposição, sim, a gente tem para quem encaminhar. Então, material de limpeza, de higiene pessoal, leite, enfim, que está sobrando. Sim. Acha que alguém pode utilizar, pode trazer para cá que a gente... Está ótimo. Obrigado mesmo. Então, quem puder, que sentir à vontade, fique. A casa vai... Depois a gente repassa, né? A casa repassa para quem mais precisa. Tem uma rifa lá também, com aqueles prêmios, acho que é R$10 o número, né? E também é revertido para casa, enfim, para que a gente possa manter isso tudo. Lembrando que sentir à vontade, não tem nada aqui que é obrigado. Quem se sentir à vontade, então, quiser fechar os olhos, a gente vai para o passe. E esse momento do passe é o momento pelo qual a gente vem para cá também. Que é o momento pelo qual a gente se reencontra com aquilo que precisa se reencontrar. Então, através desse momento, que a gente possa levar para os outros aquilo que a gente quer levar, para os nossos filhos, família, trabalho, amigos, para as pessoas que não puderam estar aqui. Que a gente possa receber essa energia que vem do alto da cabeça. Passa por todas as células do corpo. Que vigora, que regenera, que enche de forças. E confiança para que nós conhecemos essa semana com amor, com paciência, e que essas energias que Deus nos passa agora sejam divididas entre todos nós e todos os irmãos aqui presentes e os que não puderam estar aqui. Que assim seja. Muito obrigado por terem vindo. O Padre Quirinico clássico ali no
no YouTube, no Instagram e no Facebook. Tchau. Sempre paga um mico do caramba aqui, bicho.